Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa. Então, preparados? Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. É um assunto muito interessante e de suma importância para o conhecimento de vocês, para a produção, escrita de vocês. Vai agregar muitas informações aí, super importante para a produção de ótimos textos. Tudo bem? Então, primeiro, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de vocês, porque nós vamos iniciar aqui a partir dele, tá? Depois eu vou trazer outras informações além, para que vocês anotem no caderno. Então, pausem o vídeo um pouquinho, peguem o livro, peguem o caderno, lápis, borracha, tá? Caneta e vamos lá iniciar juntos essa aula. Vamos juntos? Vocês vão abrir no livro de vocês na página 192, tudo bem? 192. E nós vamos seguir juntinhos aqui, tá? Vamos lá. Para começar, o que seria concordância verbal? Bom, naturalmente, a concordância com o verbo, não é isso? Mas o verbo vai concordar com o quê, professora? Com o sujeito da sua oração. Então, vai ser a flexão do verbo em relação a esse sujeito. Nós vamos começar a apontar aqui algumas regras, tá? Na verdade, esse é um conteúdo que há muitas regras, sim, e que nós precisaremos praticar através de muitos exercícios para que possamos entender bem e fixar esse conteúdo, tudo bem? Internalizar esse conteúdo, porque ele é importante, muito importante para os nossos textos, para a produção dos nossos textos. Bom, e para a fala também, naturalmente, né? Todos nós queremos falar adequadamente, né? Nas situações que realmente sejam exigidas uma linguagem mais formal, de acordo com a norma padrão, norma culta. Então, precisamos conhecer bem a nossa língua portuguesa. Bom, para iniciar, temos aqui um texto, né, do nosso livro, que eu vou pular eu vou pular essa leitura, tá, para nós ganharmos um pouco mais de tempo. E aqui eu vou começar com vocês a partir desse trecho aqui, tá legal? Bom, vocês já conhecem muito bem como identificar um sujeito na oração, porque essa informação é necessária e indispensável, tudo bem? Bom, leia os períodos abaixo, retirados do artigo do professor Círio Pocente, observando os verbos destacados. Bom, vamos lá. A revista Isto é 2023, de 13 de 8 de 2008, publicou, tá, matéria até simpática sobre o miguxês, é o texto que estava acima na página anterior. Uma escrita típica de blogs e chats que não se confunde com o internetês. Como sempre, há reclamações de adultos porque não conseguem entender nada do que seus filhos adolescentes escrevem. O que os filhos devem achar ótimo. Bom, interessante. Como você certamente percebeu, alguns verbos estão flexionados no singular, tá? Bom, publicou e confunde. Ambos estão no singular. E outros no plural. Aqui nós temos conseguem, escrevem e devem, tá? Essas flexões são determinadas pelos sujeitos desses verbos. Bom, nós já sabemos que precisamos concordar em número, né? Devemos flexionar de acordo com o sujeito da minha oração. Por exemplo, se eu chego e falo, gente, as crianças comem chocolate. Se eu falo as crianças, se eu me refiro ao plural, as crianças, naturalmente o meu verbo também é flexionado no plural. As crianças comem, não é isso? Eu não posso falar as crianças comem, né, no singular. Não, eu vou flexionar assim como o sujeito foi flexionado no plural. As crianças comem chocolate. E a criança no singular come chocolate, também concordando aí no singular. Essa concordância já é natural para a gente, né? Até porque somos falantes da língua. Então, para nós brasileiros, né? Para nós falantes da língua portuguesa, se torna algo automático. Não confundir essa concordância. Se eu estou lidando com um sujeito no singular,
o meu verbo no singular. Se eu estou lidando com o verbo, com o sujeito no plural, verbo flexionado no plural. Até aí, fácil, tranquilo. Mas tem alguns casos especiais que a norma culta nos exige que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ok? Então, vamos lá. Para começar aqui, nós temos a explicação aqui, ó, como eu acabei de mencionar, a revista Isto É. Bom, publicou, está no singular. Por quê? Quem publicou? A revista. Ou seja, se eu tenho sujeito singular, o meu verbo no singular. Uma escrita típica de blogueiros e chats que não se confunde. Adultos, porque não conseguem? Seus filhos adolescentes escrevem. Os filhos devem. Temos aqui adultos no plural, conseguem. Quem consegue? Quem não consegue, né? Os adultos. Seus filhos adolescentes escrevem. Quem escreve? Seus filhos adolescentes no plural, flexionado o verbo no plural. E, naturalmente, os filhos devem. Quem devem? Os filhos. O sujeito aqui, os filhos, no plural e o seu verbo flexionado no plural. Até aí, nenhuma novidade. Certo, gente? Perfeito. Vamos prosseguir? Por essa perspectiva, dizemos que o sujeito é o termo da oração que determina a flexão verbal. Como eu mencionei para vocês. É através do sujeito que eu consigo saber se a flexão do meu verbo vai para o plural ou para o singular. Até aqui está claro, tranquilo. Agora temos alguns casos especiais que nós vamos começar a mostrar para vocês a partir de agora. Olha aqui. Além da flexão de número singular ou plural, o sujeito apresenta também flexão de pessoa, podendo ser substituído por um dos pronomes pessoais do caso reto. Vamos ver aqui? Nós temos as pessoas aqui, ó, pessoais do caso reto. Ó, o eu, o nós, que são as pessoas que falam, né? Eu falo e nós falamos. O tu, e no caso você, que é o mais presente na nossa língua, né? Na maioria das regiões do Brasil, o você prevalece. O vocês prevalece no lugar de vós. São pessoas com quem falamos, né? Falamos com você e com vocês. E por último, a terceira pessoa, eles e elas. São pessoas de quem se fala. Nós falamos deles e falamos delas. Tá claro isso para vocês? Até aí, tudo bem? Tecnicamente, a relação sintática que se estabelece entre o sujeito e o seu verbo é chamado de concordância verbal. Então, vamos lá. Em suma, concordância verbal, né, como eu já mencionei para vocês, é a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo, ok? Essa relação do sujeito com o verbo é a concordância verbal. Bom, claro, sobre esse assunto, vamos começar então. Agora, com base nisso, podemos formular as regras básicas. Por isso que eu falei para vocês, muitas vão ter que ser memorizadas, tá? E internalizadas com o exercício mesmo, porque são regras, tá? Então, vamos lá. Primeira regra. O verbo se flexiona na primeira pessoa do singular ou do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes eu e nós, respectivamente. Exemplo, aqui, eu estou naturalmente, né? Se eu me refiro à primeira pessoa, eu também uso o verbo na primeira pessoa. Isso para vocês é muito tranquilo. Nós, naturalmente, estamos. Eu não posso usar eu está, né? Eu estamos. Não, eu tenho que flexionar de acordo com a pessoa. Essa informação vocês já sabem muito bem. Agora é o número 2. O verbo se flexiona na segunda pessoa do singular ou do plural. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Na segunda pessoa do singular ou do plural, se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes tu, vós. Vamos lá. Se eu tenho lá uma frase, tu esperas há muito tempo, vós esperais há muito tempo, até aqui essa concordância também é tranquila, é fácil. Agora vamos prosseguir. O verbo se flexiona na terceira pessoa do singular ou do plural se o sujeito é ou pode ser representado por ele, ela ou você. Ela gosta, vocês estão, né? Vocês estão acordados. Isso aqui também não mudou. Agora vamos para os casos especiais. Agora sim, vamos começar a falar das regras de fato, porque até antes
vocês conhecem muito bem, né? Como nós devemos conjugar um verbo. Bom, casos especiais de concordância verbal. Vamos lá. Quando estamos diante, vamos começar aqui, ó, sujeito composto de pronomes pessoais. Nesses casos, se o sujeito composto tem como um dos seus núcleos o pronome eu ou nós, o verbo ficará na primeira pessoa do plural. Se aparecer tu ou vós, segunda do singular ou segunda do plural, e nenhum pronome de primeira pessoa, o verbo fica na segunda ou terceira pessoa do plural. Vamos ver na prática isso para ficar mais fácil para vocês, tá? Ó, João, Marcos e eu, aqui só aparece o eu como pronome. Tem o João, que é ele, Marcos, que é ele, e eu, tá? Naturalmente, gente, se tem ele e eu, né, embora sejam duas pessoas diferentes aqui, somos nós, certo? Então, naturalmente aqui, intuitivamente, por ser falante da língua e por já estar no 9º ano e por já apresentar o nível de entendimento da língua portuguesa, isso já vai se tornar automático para vocês. João, Marcos e eu somos, tá? João, Marcos e eu não pode ser é. Tá claro isso para vocês, né? Imagina, João, Marcos e eu é amigos há muito tempo. Claro que não. Naturalmente, o somos vai ser flexionado, porque é mais de uma pessoa, né? É ele e eu, somos nós. Bom, e aqui, essa frase aqui que já soa um pouco diferente para a gente pela falta de hábito de usar o tu. Porque nós não usamos a segunda pessoa do singular tu. Pelo menos não aqui no Rio de Janeiro, né? Existem alguns lugares do Brasil que ainda utilizam, mas em minoria, né? Então, vamos lá. Tu e ele. Tu é segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Então, tu e ele são amigos há muito tempo, tá? Então, eu posso usar tanto na terceira do plural, tudo bem? Ou na segunda do plural, tá? Então, tu e ele são amigos há muito tempo? Ou tu e ele sois amigos há muito tempo? Mas nós não usamos esse sois. Essa forma sois, sabemos que ela existe, está na regra, tá? Ela deve ser empregada desse formato aqui que eu estou explicando para vocês, mas no nosso dia a dia, né, nós vamos usar o vocês, que é a forma usual. Então, tu e eles, admite, no caso, se nós fôssemos prestar um concurso, poderia cair uma dessas alternativas aqui e nós devemos saber que as pessoas gramaticais tu e ele vai flexionar o verbo para a terceira do plural ou vai flexionar o verbo para a segunda do plural, tá? Então, está na norma culta e nós devemos conhecer, tudo bem? Tu e eles são amigos, tu e eles sois amigos. Tá claro isso? Vamos prosseguir. Número 2, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar até a minha visão, tá? E é de vocês também aí. Então, vamos lá. Sujeito ligado por nem e nem, tá? Agora já é outra regrinha. Vamos lá, nem e nem. Será que o meu verbo fica no singular ou fica no plural? Vamos lá? O verbo geralmente fica no plural, mas também é correto singular na norma padrão. Ou seja, existem essas duas possibilidades. Quando é assim, fica mais fácil de nós entendermos, né? Já que eu posso utilizar a forma no singular ou a forma no plural, facilita para nós entendermos melhor e aplicarmos. Bom, nem a professora, nem o diretor, ou seja, nenhum e nenhum outro quiseram falar, tá? Nem a professora e nem o diretor quis falar. Então, professora, quando eu tenho essa expressão nem, eu posso usar tanto no plural quanto no singular? Posso. E a flexão de ambas, tá? Ambas as flexões, singular e plural, estão corretíssimas. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, o número 3. O sujeito é constituído pela expressão, outra expressão, tá? Nenhum e nem outro. Aqui é nem a professora e nem o diretor. Nem. Admitir singular e plural. Tudo bem? Estão prestando atenção aí? É muito importante assistir essa videoaula com muita atenção, porque, de acordo com a explicação aqui da aula, vocês vão conseguir internalizando melhor cada explicação, porque são inúmeras as regras. Tá legal? Tranquilo? Vamos juntos? Então, vamos lá. O sujeito é constituído pela expressão nenhum nem outro. Agora já mudou um pouquinho, não é nem, é nenhum
nem outro. Vamos ver aqui? Nesse caso, o verbo fica no singular. Então, quando a expressão for nenhum e nem outro, o verbo só pode ficar no singular e não nas duas formas. Eu vou mostrar para vocês aqui também, aqui, ó, um exemplo, ó. Nenhum nem outro quis falar, tá? Repararam a diferença? Nenhum nem outro soube a resposta. Tá claro para vocês isso? Nenhum nem outro. Ótimo. Aqui até coloquei para vocês uma frasezinha sobre nem eu e nem ele, tá? Que se refere a essa aqui, ó. Nem, tá? Essa frase deveria estar lá em cima, mas eu coloquei ela aqui embaixo. Ó, nem eu e nem ele sabíamos a resposta, tá? Está aqui a forma no plural. Então, vamos aqui para o número 4. Quando agora eu tenho um sujeito ligado por ou, eu tenho um sujeito e existe essa ligação com essa conjunção ou. E aí, professora, fica no singular ou fica no plural? Vamos lá. O verbo concorda com o sujeito mais próximo, se a conjunção indicar exclusão. Só que ela também pode ir para o plural se ela indicar soma. Eu coloquei essa informação aqui até a mais para vocês, ó. Como assim exclusão e como assim soma? Professora, vamos entender isso aqui melhor. Quando eu tenho que escolher um ou outro, o verbo fica no singular. Agora, quando eu trago uma ideia de soma, tá? De um e outro, aí eu posso usar no plural. Olha aqui como é que vai ficar. Ideia de exclusão. Ana ou Maria conseguirá vencer. Olha o verbo, como ele está no singular. Olha aqui. Ana ou Maria. Por quê? Ou a Ana ou a Maria vai vencer, tá? Não são as duas que vão vencer. Uma ou a outra. Então, quando eu tenho que excluir, há uma escolha entre uma ou outra, há uma ideia de exclusão. Tá legal? Então, naturalmente, eu vou ter aqui um verbo no singular. Então, Ana ou Maria não conseguirão vencer. Conseguirá vencer, tá? Porque há uma ideia de exclusão. Eu tenho que escolher uma ou outra. Agora, vamos ver a ideia de soma aqui, ó. A poluição sonora ou, olha o ou empregado aqui novamente, tá? Ou, ó, a poluição sonora ou poluição do ar são nocivas ao homem. A poluição sonora ou poluição do ar. Eu tenho duas, não tenho, gente? Ó, uma ou outra. Só que aqui trazendo uma ideia de soma, porque tanto a poluição sonora quanto a poluição do ar, as duas são nocivas ao homem. Eu não tive que excluir uma delas. Eu trouxe uma ideia de soma, embora eu esteja usando a mesma conjunção ou, tá? Então, essa ideia de soma, ó, tanto a poluição sonora quanto a poluição do ar são nocivas. Não é nociva ao homem, são nocivas, porque eu estou me tratando de duas opções que vão ser agregadas. Então, nesse caso, essa conjunção ou, eu vou utilizar com ela, né? O verbo no plural, flexionado na sua forma plural. Tudo bem? Então, só para nós tirarmos aqui, fecharmos esse entendimento. Ó. Quando nós estivermos diante da conjunção ou, trazendo uma ideia de exclusão, tendo que escolher um ou outro, eu tenho uma ideia de exclusão. Então, verbo no singular. Agora, quando eu tenho uma ideia de soma, algo, tá? Que eu estou me tratando, ou outro algo, mas no total trazendo uma ideia de soma, tá? De inclusão, então eu vou usar o meu verbo no plural. Ficou claro para vocês isso? Bom, tem aqui alguns exemplos também do livro, ó. Ou João ou José, ó, tem um ou outro, exclusão, comprará aquela casa. Não serão os dois que comprarão, tá? O pai ou a mãe deve ser sempre respeitado. Aqui também há uma ideia de exclusão. Bom, o sujeito, vamos para o próximo, tá? É composto pelas expressões a maioria de,
a maior parte de, grande parte de, são expressões partitivas que nós chamamos, e depois eu vou trazer outros exemplos para vocês num slide que eu preparei, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, dessas expressões chamadas de partitivas, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguidas de nome no plural, o verbo fica no singular ou no plural. Ah, professora, então eu tenho as duas opções de flexão verbal? Tenho. Agora, que palavras são essas agregadas ou empregadas numa frase? Por exemplo, ó, a maioria dos alunos está presente, tá? A maioria dos alunos, quando eu penso na maioria, eu penso em muita gente. Então, quando eu penso em muitos, já penso, professora, eu achava que só poderia flexionar no plural, porque se trata de muitos. Mas não, eu também consigo aceitar a forma flexionada no singular. Interessante, não é mesmo? Então, a maioria dos alunos está presente ou a maior parte dos professores faltaram, tá? Eu posso escolher, tá? Isso vai ser de acordo com a palavra que vem seguida, tá? Se vem seguida uma palavra no plural, eu concordo com ela, tá? Bom, vamos lá que depois eu vou trazer mais umas informações sobre essa parte. Agora, número 6. O sujeito é formado pela expressão cada um de. Vocês viram que são regrinhas, cada uma diferente da outra, tá? Por isso que eu disse que tem que ter muita atenção. Agora, eu tenho essa expressão cada um de, seguida de um nome no plural, o verbo fica no singular. Como assim, ó? Cada uma das atrizes, ó, repararam aqui? Cada uma das atrizes ganhou, tá? No singular. Professora, mas como assim? Olha só, essa expressão cada um, ela seguiu-se de um nome no plural. Deixa eu só enfatizar aqui, ó, destacar. Cada um de, seguida de um nome no plural, ela transforma o verbo no singular. Então, é como se esse verbo, essa flexão, concordasse com cada uma, tá? E não concordasse com essa expressão aqui em seguida no plural. Cada uma das atrizes ganhou, cada um dos alunos respondeu, tá? E não cada uma das atrizes ganharam, ou cada um dos alunos responderam. Não. Essa expressão, cada um e cada uma, ela vai concordar com o verbo no singular. Tudo bem? Vamos continuar aqui. O sujeito é formado pela expressão um, dois, que. O verbo fica no singular ou no plural. Ele é um, dois, que ficou. Ou ele é um, dois, que ficaram. Fica mais fácil? Com certeza, porque assim eu consigo fazer as duas formas, né? Flexiono para o plural ou não. Perfeito, fica até mais fácil. Agora, atenção aqui, porque esse é um erro muito comum, tá? Um erro aqui que também se torna grosseiro, porque quanto maior o nosso nível de entendimento da língua, né? Mas nós devemos acompanhar esse segmento da nossa língua e devemos conhecer essas flexões dos verbos aqui, tá? Porque é um erro muito comum, porque a diferença deles está apenas no acento. Vejamos aqui, ó. A concordância com os verbos ter e vir e seus derivados, esses verbos apresentam uma particularidade quando conjugados na terceira pessoa, singular e plural, tá? Singular e plural. Terceira pessoa. Deixa eu colocar aqui bem forte isso. Do presente do indicativo. É que no plural, a forma verbal apresenta acento gráfico circunflexo. E no singular, não. Então, olha só. Se eu falo aqui no singular, ele tem um filho, tá? Ele tem um filho. Fácil, tranquilo, sem acento. Agora, quando eu vou para a forma no plural, eles, eu já tenho que diferenciar. A única diferença, inclusive, entre ambos é que ele vai apresentar aqui, ó, um acento circunflexo, tá? Na sua forma no plural. Então, ele tem sem acento e eles, tá? Eles no plural têm com acento. O que vai marcar a diferença entre o singular e o plural é o acento circunflexo. Então, é muito fácil, mas muitos deixam isso sem observar, tá? Sem reconhecer essa diferença. E agora vocês estão revendo, porque isso aqui vocês já viram em algum momento, com certeza.
Ele vem sempre às 7. Agora, no plural, eles vêm, olha, a pronúncia é idêntica, mas o que difere é a grafia aqui em relação ao acento. Eles, no plural, vêm com acento circunflexo. Tudo bem? Então, fácil. Tem mais alguns que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Ó, com os verbos derivados de ter e vir, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Com os verbos derivados de ter e vir, a terceira pessoa do singular recebe acento agudo. A terceira e a terceira do plural recebe acento circunflexo. Nesse caso aqui, eu tenho terceira do singular, ó. A terceira do singular com acento agudo. Que legal, né? E a terceira do plural com acento circunflexo. Então, nesse caso, do verbo manter e prover, as duas formas, singular e plural, vão receber o acento, tá? Elas são pronunciadas igualmente, tanto no singular quanto no plural. Só que no singular, elas vão ter o acento agudo e no plural, circunflexo. Tá legal? Então, olha aqui, ó. O diretor sempre mantém. Ele mantém singular. Os diretores sempre mantém. Mantém também, pronúncia igual, porém com acento circunflexo. Ele provém de São Paulo. Singular, agudo. Eles provêm de São Paulo. Plural, circunflexo. Viram como é fácil? Então, tranquilo? Agora, eu trouxe para vocês mais regras que são importantes, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui e eu vou deixar a tela cheia agora, tá? Eu vou ficar um pouco escondidinha e vou só mostrar a tela para ficar mais fácil de vocês copiarem essa matéria, tá? Porque além da que está aqui no livro de vocês. Combinado? Então, vamos lá? Vamos lá. Pronto, agora sim. Agora vocês vão copiar, tá? Vão copiar esses conteúdos depois que eu terminar de explicar. Vocês vão voltar ao vídeo, vão pausar, tá? E vão copiando depois, passa o vídeo novamente. Por quê? São outras regras de concordância verbal que eu trouxe para vocês para agregar aquelas do livro. Bom, primeiro, começando aqui. Sujeito composto na concordância verbal. Quando o sujeito composto vier anteposto ao verbo, o verbo irá para o plural. O que é, professora, um sujeito anteposto ao verbo? Olha aqui. Primeiro, sujeito composto é aquele sujeito que apresentam dois núcleos, tá certo? Eu tenho dois núcleos. Lembrando que a concordância verbal, ela concorda com o núcleo, tá, do meu sujeito. E nesse caso de sujeito composto, eu tenho aqui um caso de anteposto. Eu vou explicar para vocês. Olhem essa oração. O milho e a soja subiram de preço. Olha aqui, gente. Quando eu tenho... Quem subiram de preço? Ah, professora, foi o milho e foi a soja. Tá, quantos núcleos eu tenho aqui? Milho eu tenho um núcleo, soja eu tenho outro. Ah, eu tenho dois núcleos. Ótimo, sujeito composto. Muito bem. Se o sujeito é composto, naturalmente o meu verbo flexiona no plural. Naturalmente, né? O milho e a soja subiram de preço, não subiu de preço. E sim subiram, porque eu tenho que flexionar, porque estamos no plural. Estamos tratando de dois núcleos. Tá certo daqui? Tranquilo, professor, já entendi. E o que seria anteposto? Porque os dois núcleos, esse sujeito composto, está antes do verbo. Essa palavra anteposto é que vem antes do verbo, tá? Então, ó, anteposto, está posto antes do verbo. Tudo bem? O sujeito composto anteposto ao verbo, ele naturalmente concorda com esse sujeito. Se aqui é composto, flexão no plural. Até aqui, tranquilo. Só que existe uma concordância atrativa. O que é concordância atrativa? Olha aqui, gente.
Atrativa é de atração, aquilo que é atraído, tá certo? Até aí tudo bem, né? Agora, o que acontece? O que acontece nessa concordância atrativa? Quando o sujeito composto vier posposto ao verbo. Ai, professora, acabei de aprender anteposto, já tem posposto? Tem, mas é fácil, olha aqui. Se anteposto eu tenho o núcleo, os núcleos antes do verbo, o posposto vai ser o quê? Depois do verbo, muito bem. Então, vamos lá, voltando aqui. Quando o sujeito composto vier posposto ao verbo, depois do verbo, aqui está repetindo novamente, né? O verbo irá para o plural. Ou, olha, tem um ou aqui, concordará apenas com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo, que é a concordância atrativa. Como assim? Vamos para a prática? Vamos lá. Olha aqui. Primeiro passo. Os dois núcleos, né? O sujeito composto está depois do verbo. O verbo veio na frente e depois dele eu tenho o sujeito composto, pai e filha. Quem chegou? O pai e a filha. Está posposto? Está. Se quiser substituir no caderno de vocês, colocar assim, depois do verbo, também coloca posposto e coloquem depois do verbo, tá? É quando o sujeito está depois do verbo. Então, o que acontece quando esse sujeito está depois do verbo? Eu posso concordar o meu verbo com o sujeito mais próximo. Então, aqui eu tenho a concordância atrativa, ó. Eu sou atraída pelo sujeito mais próximo, por esse núcleo pai aqui. O pai não está no singular? Está. Então, eu também posso usar o meu verbo no singular por uma concordância atrativa. Chegou o pai e a filha. Ou eu também tenho a opção de concordar com os dois núcleos, já que é um sujeito composto. Chegaram, no plural, o pai e a filha, concordando com os dois núcleos. Entenderam o que seria a concordância atrativa? Primeiro, a concordância atrativa só vai acontecer quando o meu sujeito vier depois do verbo, tá? O meu sujeito depois do verbo. E ele concorda com quem está mais próximo, fica no singular. Ou concorda com os dois e fica no plural. Fácil? Muito bem, meus amores. Vamos lá, então? Eu tenho aqui, novamente, uma explicação mais clara para vocês anotarem no caderno de vocês, tá? Olha aqui. Anteposto, nesse caso, o verbo vai para o plural. Ó, anteposto, antes do verbo. A falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram o caos. Vamos lá, o que confirmaram o caos? A falta de dinheiro e a greve dos bancos. Eu tenho dois núcleos, dinheiro e greve. Está antes do verbo, professora? Está. Então, naturalmente, eu só posso fazer uma concordância. Esse verbo tem que ir para o plural, tá? Eu não tenho opção de colocá-lo no singular. Agora com o verbo posposto. Agora com o verbo depois do meu verbo. Aqui, ó, após o meu verbo. Aí sim eu posso ter uma concordância atrativa. O verbo fica no plural ou concorda com o elemento que estiver mais próximo. Olha esse exemplo aqui. Passarão no plural o céu e a terra. Olha aqui, gente. Quem passarão? O céu e a terra, dois núcleos, sujeito composto. Então, naturalmente, eu concordei com o plural. Mas eu também posso fazer uma concordância atrativa. Como eu tenho um sujeito posposto após o verbo, eu posso concordar com quem está mais próximo. Passará o céu e a terra. Quem está mais próximo não é o céu? O céu não está no singular? O núcleo céu aqui não está no singular? Está, professora. Então, naturalmente, portanto, eu posso usar o verbo no singular. Só um momento, desculpa. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, verbo singular, concordando com o céu. E aí, ficou claro para vocês, meus amores? Vamos continuar? Depois eu quero que vocês anotem tudo no caderno, tá bom? Coloca lá a semana da aula e façam essa anotação, porque vai ser muito importante para vocês, tá?
Agora, vamos lá, casos especiais. Casos especiais. Bom, vamos lá. Disponíveis para aprender, dispostos, então vamos começar. Casos especiais. Quando o sujeito for coletivo, tá? For um coletivo, o verbo fica no singular. Muita gente confunde isso, muita mesmo, é muito natural essa confusão. Olha, a multidão não é um coletivo? Gritou pelo rádio e não gritaram, até porque também, gente, subentende-se, né, que a multidão aqui no singular, eu naturalmente vou usar gritou, né? Até mesmo soa melhor aos nossos ouvidos, né? Já que somos falantes também, isso já auxilia muito. A multidão gritou, o povo gritou, tudo bem? Beleza, até aqui tudo ótimo, professora. Mas tem um caso aqui importante para ser mencionado. Olha aqui. Se esse coletivo vier especificado, o verbo fica no singular ou pode ir para o plural. Aqui, se eu disser a multidão, e eu especifiquei que tipo de multidão é essa. Se eu especifiquei, essa multidão ela é de fãs, tá? Aí eu tenho a opção de deixá-lo no singular, tá? Como aqui em cima, ou eu posso colocar também no plural. Então, a multidão de fãs gritou, a multidão de fãs gritaram. Fácil, tranquilo? Muito bem. Agora temos aqui embaixo também outro caso especial de coletivos partitivos, tá? Coletivos partitivos. Metade, a maior parte, a maioria, tá? O verbo fica no singular ou no plural. Ai, que bom, mais fácil ainda, ó. A maioria dos alunos foi à excursão, tá? A maioria dos alunos foi. Mas eu também posso colocar a maioria dos alunos foram à excursão. Essa letra B aqui, ela adiciona algumas informações que já havíamos mencionados lá no livro, tá? Tudo bem? Então, eu tenho, com esses coletivos partitivos, metade, a maior parte, a maioria, e aí vai, eu tenho que concordar, eu posso, né, ter a concordância no singular ou no plural. Beleza, vamos lá para o próximo? O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Como assim? Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado, ou melhor, antecipado mesmo, de artigo, o verbo concordará com o artigo. Como assim, professora? Um sujeito que é formado de nomes que só aparecem no plural? Sim, um exemplo clássico dele é Estados Unidos. A própria palavra, ela já não parece estar no plural, naturalmente, Estados Unidos já está no plural. Então, nesse caso, gente, eu posso fazer duas concordâncias. Vamos lá. Nesse caso, não tem artigo aqui, ó. Reparem que é só Estados Unidos. Aí, eu posso usar o meu verbo no singular. Aliás, eu posso não. Eu vou usar no singular, tá legal? Então, Estados Unidos é uma nação poderosa. Mas, se eu coloco o artigo aqui acompanhando, naturalmente tem que ser os, né? Os Estados Unidos, eu já preciso flexionar o meu verbo para o plural. Então, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Perceberam como funciona? Fácil? Muito tranquilo. Essa informação foi muito fácil. Vamos para outros casos e agora eu quero toda a atenção de vocês, tá legal? Olha só. Primeiro, nós temos aqui casos especiais que vão lidar com os verbos. Nesse caso, a partícula ser. Como assim, professora? Olha aqui. Partícula apassivadora. O verbo transitivo direto concordará com o sujeito passivo. Ai, professor, tá falando em outra língua, em outro idioma. Calma, eu vou explicar tudo para vocês. Vamos devagar, tá? O que acontece com essa partícula C aqui? Muita gente confunde e emprega plural onde não deve, singular, sem critério, aleatoriamente, sem saber o motivo de usar o verbo flexionado no singular ou no plural. Então, vamos lá. Quando eu vou saber se o meu verbo deve flexionar ou não quando estamos diante de um verbo reflexivo, usando partícula C? Vende-se carro ou vendem-se carros, tá certo? Professora, está certinho. Vende-se carro
concordando com carro no singular, ou vendem-se carros, concordando com carros no plural. Tá, e o que mudou pra gente até agora? Até agora nada. Tá fácil, concordância aqui, concordância aqui. Acontece que algumas pessoas fazem o uso equivocado, tá? Quando nós apresentamos essa partícula C. É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Olha aqui. Quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, vocês já viram essa matéria no passado? O verbo transitivo indireto ficará obrigatoriamente no singular. E é aqui que mora o perigo, porque muita gente flexiona esse verbo. Então, vamos lá. Precisa-se de secretárias. Confia-se em pessoas honestas. Repararam que eu estou diante de palavras no plural? Olha, precisa-se de secretárias. Confia-se em pessoas honestas, no plural. Mas por que esses verbos se mantiveram no singular? E aqui eu pude flexionar. Singular, singular, plural, plural. Muito simples. Esses verbos aqui são verbos transitivos diretos, ou seja, não existe preposição. Quem vende, vende algo, certo? Sem exigência de preposição. Vendeu o quê? O carro. Aqui é a mesma coisa. Já aqui, eu estou diante de verbos transitivos indiretos. Como assim transitivos indiretos? Eles vão exigir preposição, eles regem preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E esses verbos transitivos indiretos, como é o caso do verbo precisar, eles não podem flexionar para o plural. Eles têm que se manter no singular, diante dessa estrutura verbal aqui, tá, gente? Que é a voz reflexiva, é a voz passiva sintética, tá? A sua forma verbal aqui que é reflexiva, tá bom? Porque eu tenho a partícula C. Então, confia-se em pessoas honestas. Quem confia, confia em. Eu tenho também outro verbo transitivo indireto, portanto, ele sempre tem que ficar no singular e não pode ser flexionado para o plural, como nós vimos o exemplo aqui em cima. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora a diferença. Olha aqui. Muita gente escreve assim, ó. Aluga-se casas. Tá errado, professora? Claro, olha só. O verbo alugar, ele é transitivo? Vamos ver? Quem aluga, aluga alguma coisa, aluga algo. Ele não exigiu preposição, então ele é transitivo direto, tá certo? Não exigiu preposição, ele exigiu um objeto e esse objeto é direto. Perfeito. E nesse caso aqui, eu tenho que flexionar minha frase de acordo com o meu sujeito. Aluga-se casas, casas são alugadas. Então, alugam-se casas será a forma correta. Se o meu verbo é transitivo direto, eu flexiono a minha oração de acordo com o sujeito desta. Tá claro isso? Então, aluga-se casas está errado. Agora, eu posso provar para vocês por que ele flexiona. É porque ele apresenta, ele está ligado a um sujeito. E casas é o sujeito. Quando eu faço a transposição aqui da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, eu tenho casas são alugadas. Então, eu provo para vocês que eu estou diante de um sujeito casas. Portanto, eu preciso flexionar. Tá? Em suma, para que nós venhamos entender melhor, de maneira mais prática, se eu consigo identificar que um verbo é transitivo direto, então ele flexiona de acordo com o sujeito, tá? Então, quem aluga, aluga algo. Ele é transitivo direto, então ele flexiona de acordo com o sujeito. Se eu estou diante do sujeito singular, ele ficará no singular. Se eu estou diante do sujeito no plural, ele ficará no plural. Tá certo isso? Agora vamos lá para um outro exemplo. O verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Ele é transitivo direto? Não, ele é transitivo indireto. Ele exigiu preposição de. Ó, preciso de. Então, nesse caso,
esse verbo aqui sempre tem que estar no singular. Ah, professora, eu não posso usar então precisam-se de trabalhadores? Não, não posso. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo indireto. Ele exigiu preposição e ele não tem trabalhadores como sujeito. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Forma correta. Precisa-se de trabalhadores. Forma incorreta. Precisam-se de trabalhadores. No plural, eu não posso flexionar como eu falei. Como eu provo para vocês que ele realmente não tem sujeito? Trabalhadores não é o sujeito do verbo precisar? Não, não é. Vamos fazer a transposição aqui para a forma passiva analítica? Vamos, ó. Posso fazer trabalhadores são precisados? Não, eu não posso. Essa forma aqui, ela não é compreensiva na nossa língua. Trabalhadores são precisados não é adequado à nossa língua portuguesa. Então, essa forma não existe em português. Então, esse sujeito é um sujeito indeterminado e não é trabalhadores como parece, tá? Então, se não tem sujeito na minha oração, por que eu tenho que concordar com ele? Ele não está aqui. Ele é um sujeito indeterminado, tudo bem? Então, eu não tive que concordar com ele. Portanto, ele precisa estar no singular. Isso ficou claro para vocês, meus amores? Então, vamos prosseguir. Agora, vamos para a regra dos verbos impessoais. Vamos lá. Verbos impessoais. O que são eles, professora? Já aprendemos também lá no 7º ano, tá? Só que agora nós vamos ver a concordância desses verbos com a sua oração. Gente, se são verbos impessoais, eles não apresentam o sujeito, tá certo? Não apresentam o sujeito, não se referem a um sujeito. Então, nós temos aqui, ó. Portanto, ficarão sempre na terceira pessoa do singular, tá? Eu já mostrei para vocês esses verbos aqui, nós já fizemos muitas atividades com eles. Mas se já esqueceram, vamos lá. Lembra que eu disse para vocês verbo haver, com o sentido de existir, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito? Aquele era o verbo haver, mas também existem outros verbos impessoais. Aqui, ó, o verbo haver, ó. Nesse caso aqui, ele traz outros exemplos, outras explicações, tá? Outras traduções, melhor dizendo. Havia sérios problemas na cidade, tá? Nesse caso aqui, ó, não haviam sérios problemas. Eu consigo substituir por existia? Ou melhor, por existiam, porque se for o verbo existir, tá? Eu posso flexionar. Sim, existiam sérios problemas na cidade. Então, o verbo haver com o sentido de existir fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Fazia 15 anos que ele não havia parado de estudar. Quando traz esse fazer indica tempo decorrido, também ele é impessoal e também se mantém na terceira do singular. A mesma coisa vai acontecer quando eu tenho aqui verbos aqui, ó, auxiliares. Esse verbo auxiliar, ele vai continuar, vai se manter no singular para concordar com esse verbo aqui. Olha aqui, deve haver sérios problemas na cidade. E não devem haver. Se eu estou diante de um verbo impessoal, tá? Com o sentido de existir, nesse caso o verbo haver, eu mantenho esse verbo auxiliar no singular também. Vai fazer 15 anos que ele parou de estudar, ou seja, o verbo fazer aqui indicando o tempo decorrido, né? Tempo que já aconteceu, já passou. Então, eu também tenho que colocar esse verbo auxiliar no singular. Vai fazer 15 anos que ele parou de estudar. E não vão fazer 15 anos, vai fazer. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho umas dicas, ó. Os verbos auxiliares deve e vai acompanham os verbos principais. O verbo existir não é impessoal. Veja, como eu falei para vocês, se eu for substituir essa oração pelo existir, o existir flexiona. Ó. Existem sérios problemas na cidade. Se eu for, por exemplo, tirar esse haver aqui, ó, e colocar o dever junto com existir, eu vou flexionar o dever.
Por quê? Porque o existir ele é flexionado, como eu mostrei aqui em cima. Então, devem existir sérios problemas na cidade. Tá legal? Aqui em cima o deve não foi flexionado porque o haver também não é flexionado, tá? Porque é um verbo impessoal, não se refere a pessoa nenhuma. Aqui ele substitui o verbo existir, tá bom? Deu para entender essas informações aqui? Então, vamos prosseguir? Está quase acabando, está quase terminando. Fiquem tranquilos, mas vamos lá, vamos chegar ao fim e nós vamos concluir essa aula com êxito, tá legal? Olha aqui, verbos dar, bater e soar. O que tem de especial nesses verbos aqui? Quando usados indicando horas, possuem sujeito. Que sujeitos são esses? Relógio, hora, horas de badaladas. E com eles devem concordar. Como assim? O relógio deu 2 horas. Ó, esse deu, ele ficou no singular porque concordou com o relógio. Deram 2 horas. Concordou com o numeral aqui porque se referem a 2 horas, tá? No plural. Deu 1 hora, também concordando com 1 hora. O sino da igreja bateu. Bom, bateu 5 badaladas, concordou com o sino da igreja. Agora, bateram 5 badaladas no sino da igreja. Agora, esse bateram foi flexionado porque concordou com 5 badaladas e não com o sino da igreja, tá? Como foi aqui. Soaram 10 badaladas no relógio da escola. Soaram plural porque combina com o numeral 10 e badaladas naturalmente aqui que se refere ao sujeito dessa oração. Claro? Vamos lá. Para nós finalizarmos aqui. Concordância com o verbo ser. Quando, em predicados nominais, o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isto, isso e aquilo, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Eu preciso que vocês lembrem de uma coisa. Primeiro, o verbo ser é especial, tá? Coloquem isso na cabecinha de vocês, ele é muito especial. E ele é um verbo que normalmente funciona como verbo de ligação. E todo verbo de ligação é seguido de predicativo do sujeito, que é a característica atribuída ao sujeito. Estão lembrando disso? Tá, e o que isso muda, professora? Então, esse verbo vai ser flexionado com o seu predicativo, apenas o verbo ser e parecer, tá legal, gente? Então, o verbo ser, ele vai flexionar de acordo com o predicativo do sujeito. Olha aqui, tudo são flores. Tudo são, mas não foi combinando com tudo, e sim com flores, que é o predicativo. Aquilo, tá? Diante dessas palavras que estão aqui nessa oração, isso também é importante notar, ó. Representado por um dos pronomes tudo, nada e isto. Então, quando o meu sujeito for representado por tudo, nada, isto, isso e aquilo, por esses pronomes aqui, indefinidos, demonstrativos, e eu estiver usando o verbo ser, eu concordo com o predicativo. Aquilo parecem ilusões. Esse parecem foi flexionado de acordo com o predicativo e não de acordo com aquilo. Tudo bem? E para finalizar, o verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem. Ó, que são gametas? Esses gametas estão no plural, o verbo concordou também. Quem foram os escolhidos? Os escolhidos também foi quem ele concordou. Foram, ó, no plural, tá bom? Eu estou diante de pronomes que e quem? Pronomes interrogativos. Estamos em uma interrogação. Portanto, ele vai concordar com o predicativo também, igualmente aqui em cima. Só que aqui o sujeito era tudo, aquilo, nada, e aqui embaixo são pronomes interrogativos. Letra C. Em indicações de horas, datas, tempo e distância, a concordância será feita com a expressão numérica. Exemplo, são 9 horas, é 1 hora. Gente, 9, eu concordo aqui, preste atenção, se referindo a horas, datas, tempo e distância, tá legal? Isso é muito importante esclarecer e ressaltar aqui, frisar. São 9 horas, é 1 hora, tá? E para fechar, isso é muito importante também, muita gente não entende, não sabe, agora vocês vão saber. Em indicações de datas, são aceitas as duas concordâncias, olha que legal, pois subentende-se, tá, que a palavra dia está lá,
tá? Subentendida. Ela talvez não esteja lá na oração exposta, explícita, mas ela está subentendida. Como assim, professora? Hoje são 24 de outubro, nós sempre ouvimos dessa forma aqui, certo? E hoje é 24 de outubro. Professora, eu posso concordar com o singular? Então, quando nós subentendemos que estamos lidando com a data, com o dia, então sim, eu posso utilizar a forma no singular do verbo. Então, hoje são 24 de outubro, hoje é, subentende-se dia, naturalmente, 24 de outubro. E aí, tranquilo? Agora sim, meus amores, acabamos. Acreditem. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Agora eu preciso que vocês copiem, tá? Essas informações do slide, que vocês coloquem no caderno de vocês, para que nós possamos dar continuidade. Tá bom, meus amores? Então, vocês farão exercícios do livro, irão praticar esse conteúdo para que nós possamos fazer uma ótima avaliação, tá bom? Isso é importante para a vida de vocês, acreditem, tá? São regras, são concordâncias indispensáveis para o conhecimento de língua portuguesa. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijão, meus amores!